Para quem não me conhece, me chamo Bruno. Eu quero contar um breve testemunho sobre o meu casamento. Agora, em setembro, vou fazer 10 anos de casado. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, hein? A gente tem que se alegrar com os que se alegram, né? A gente vem para a velória aqui chorar, e a gente tem que vir, mas a gente deve se alegrar com quem está se alegrando, amém? A minha esposa é Samara, ela não está aqui do meu lado porque ela está ali na outra salinha, dando uma aula, né, nas escolas. E quero falar um pouco sobre um testemunho com vocês. Como eu já falei, em setembro agora eu vou fazer 10 anos de casado. Eu venho de uma família que muitos casamentos se destruíram. Minha mãe casou e separou várias vezes. Meu pai também casou e separou. E as nossas referências dentro do casamento não eram muito boas. Amém? Não estou acusando ninguém. Se você já está casado a segunda vez, a terceira, não pegue como acusação. Eu quero apenas trazer um testemunho de edificação para você e principalmente para o futuro da sua família. Já na parte da família da minha esposa, o meu sogro faleceu de Covid. Ele separou e casou umas 6, 7 vezes. Então eu e a Samara, teoricamente a gente nunca teve referência de casamento consolidado, de casamento para sempre. Quando você casou, se você é casado, um dia você olhou para a sua esposa e a esposa olhou para o marido, e aquele que ministrou o casamento falou: vocês aceitam casar e para sempre, até que a morte os separe? Quem fez isso diz amém. Esse deve ser o nosso objetivo final como casamento. As dificuldades vão sempre bater na nossa porta. E mesmo eu sendo pastor, eu sou pastor junto com a minha esposa, a gente foi ungido há muitos anos atrás. Até antes de ser casado, a gente já tinha sido ungido, solteiro ainda. E mesmo a gente sendo pastor, o inimigo sempre bateu na nossa porta. O diabo sempre tentou destruir o meu casamento. E vendo, né, nesses últimos anos, tantos casais se separando, tanta gente com a cultura de separar, porque essa é a cultura da nossa geração. Se não der certo, arruma outro. Se não der certo, troca por outro. Se não der certo, arruma uma mais nova. A gente, na minha geração, nós fomos criados assim. Eu escutei muitas vezes daqueles dos meus pais, dos meus tios. Lá na frente tu troca essa de 30 por duas de 15, troca de 60 por duas de 30, é o que a gente mais ouvia. Quem tem duas só tem uma, quem tem 4 tem 2. Por isso que você não pode ter uma. Isso que eu escutei a minha vida inteira. Como jovem, como adolescente. Por isso que nós devemos ser referenciais. Se você já errou nisso na sua vida, fala: nunca mais. Nunca mais, é daqui para frente. A palavra de Deus fala que nós devemos lutar pela nossa família. E eu mesmo sendo pastor, o diabo sempre bateu no meu casamento. Essa herança de separação bateu muitas vezes na minha porta. Mas um dia eu aprendi algo, que eu nunca deveria falar divórcio na minha casa. Mesmo nos dias mais difíceis, a gente nunca falou. A minha esposa foi criada para ser uma juíza. O pai dela criou para ela ser uma delegada, na verdade. Ela foi criada para isso. Ela não queria nem casar, ela queria mandar. E eu, como tenho muitos defeitos, um dos meus defeitos é querer mandar lá em casa, né? E quem casou sabe que quem manda, né? A gente só tenta, né? E aí eu aprendi algo, que é melhor eu ser feliz do que ter razão. É um ensinamento que a gente leva para a vida. Você como homem de Deus, homem da sua casa, você lidera muito mais com a sua sabedoria do que muitas vezes com a sua palavra. Você lidera muito mais com o seu amor do que com sua voz grossa. Você lidera a sua casa, você pastoreia a sua casa muito mais com o seu amor do que com as suas porradas. E assim, nós estamos chegando a 10 anos de casado. A palavra de Deus, aqui num verso que eu gostaria de ler para vocês. Glória a Deus.
Lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 12, fala assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará, não se quebra tão depressa. Existe um grande segredo no casamento, nesse versículo, é a terceira dobra. Muitas vezes nós pensamos que o casamento só é entre 2 pessoas, entre o homem e uma mulher. Se você falar isso lá fora, eles vão falar assim: não, deve ser a terceira pessoa. Na verdade, para nós é diferente. Existe alguém chamado Jesus. Se eu vou completar 10 anos de casado em setembro agora, é porque Jesus está conosco. Somente por causa dele, porque se dependesse só de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse só dela, possivelmente ela também não estaria aqui. É porque existe alguém chamado Jesus. É Ele que nos sustenta. É Ele que dá a terceira dobra. Esse meu sapato aqui, eu não gosto muito de calçar ele, porque ele desamarra fácil. Não pode sacudir a perna aqui que ele desamarra. Sabe o que eu faço? Eu dou mais um nó. E esse nó é Jesus na minha vida. É por isso que nós estamos aqui. As referências nossas hoje vão refletir para as próximas gerações. Nós devemos ser referência para os nossos filhos. Mesmo que a dificuldade bata na sua porta, como já bateu na minha, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento. Eu já vinha de outros relacionamentos, nunca tinha casado não, mas já namorei muito. A minha esposa tinha se guardou para mim até o dia do casamento. Então, vindo de realidades diferentes, aí foi muito difícil essa adaptação. Ela empolava nos primeiros meses de casamento. Daí você tira. Alguém que não queria ficar do lado de alguém, ela queria caminhar só, queria realizar os sonhos dela só. Então, essa diferença de compatibilidade a gente teve que se esfregar muito, nos 2 sentidos, para poder chegar no denominador comum, se você me entendeu. E esse é o cristianismo, mas por conta de um nó a mais, por causa de Jesus, nós estamos aqui. Ela adoraria estar aqui do meu lado, mas ela está ali dando aula, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelo seu casamento, lute, continue lutando, continue permanecendo, mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia que a vontade de fugir de casa, mesmo nos dias a vontade de separar, e nunca fale essa palavra divórcio no seu casamento. E se um dia você falou, hoje é uma noite especial para você falar: eu retiro essa palavra que um dia eu falei. Se você falou, fala comigo assim: eu retiro essa palavra que eu já falei. Amém? Continue perseverando em Jesus, porque o grande segredo está nele, não está em nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas é Jesus que nos faz permanecer. Tem 10 anos, tem 12 anos que eu decidi caminhar com Jesus de perto. E esse é o grande segredo. Eu estou aqui sempre, todos os cultos que eu posso, todas as programações que eu posso. Se eu pudesse morar, eu moraria aqui do lado da igreja, porque eu amo estar nesse lugar, porque aqui Jesus está e Ele tem me ajudado até hoje, como a palavra diz, até aqui Ele nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando para a glória dEle. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?